Olá pessoal, eu sou o Hugo de Brito Machado II e este é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 37 do Código Tributário Nacional, dedicado ainda ao imposto de transmissão. Como explicado em vídeo anterior, o artigo 37 ele regulamenta a imunidade tributária constante do texto da Constituição e que está reproduzida no artigo 36 do CTN. A imunidade tributária é concedida quando há incorporação de imóvel, quando há integralização do capital social de uma pessoa jurídica. Mas aí essa imunidade é condicionada. É preciso que a atividade preponderante da pessoa jurídica não seja uma atividade imobiliária. Se alguém constitui uma pessoa jurídica para explorar atividade mercantil, para comprar e vender mercadorias, por exemplo, e ao constituir a pessoa jurídica, integraliza ao seu capital social um imóvel que vai ser usado como sendo a sua sede, nesse caso não há dúvida de que incide a regra imunizante. Aplica-se a imunidade tributária em questão. Porém, se essa pessoa jurídica que foi constituída com a integralização do imóvel ao seu capital social, se a sua atividade preponderante é exatamente a atividade imobiliária, de compra e venda, de aluguel de imóveis, então nesse caso não haverá imunidade. E o CTN, no artigo 37, que estamos agora examinando, trata exatamente de quando se considera preponderante. 50% da receita. Se mais de 50% da receita for proveniente da atividade imobiliária, nós teremos a preponderância da atividade imobiliária e aí nesse caso a imunidade não se aplica. E os parágrafos tratam de como aferir isso em relação ao período anterior à aquisição do imóvel, ao período posterior à aquisição do imóvel e no caso da pessoa jurídica ter sido constituída naquele momento, um período um pouco maior em relação ao futuro, em relação à sua Constituição. E aí se estabelece que se não for observado o requisito, ou se houver a preponderância na atividade imobiliária, então nesse caso o imposto incide, a imunidade é afastada, o imposto incide e ele será exigido pela lei vigente na data da aquisição. Então digamos que uma pessoa jurídica é constituída, se integraliza um imóvel ao seu capital social e se verifica no ano seguinte ao da sua constituição uma atividade preponderante imobiliária. Nesse caso, a imunidade será afastada e o ITBI será exigido. Mas ele será exigido nos termos da lei vigente na data em que a incorporação aconteceu. Se a lei tiver mudado depois, essa mudança não se aplica à exigência, porque, embora a exigência só seja formulada depois, com o afastamento da imunidade, mas ela vai ser feita nos termos da lei vigente na data em que a aquisição aconteceu, na data em que a integralização aconteceu. Uma questão interessante que pode ser colocada e que deve ser lembrada ainda em relação a isso. Primeiro, que se todo o patrimônio for transferido, não for apenas o imóvel que foi integralizado ou desintegralizado, ou incorporado ou desincorporado, mas foi todo o patrimônio da pessoa jurídica que foi alienado, ela como um todo foi alienada, se for a alienação de todo o patrimônio da pessoa jurídica, a imunidade incide, não se cogita da aplicação da incidência do ITBI. E outra disposição interessante que merece nossa atenção, diz respeito a um planejamento tributário. Se for constituída uma pessoa jurídica que não tem atividade nenhuma, a sua atividade é apenas de holding, ela apenas vai ser proprietária de outras pessoas jurídicas ou de ações ou cotas de outras pessoas jurídicas e proprietária de imóveis. Se constitui uma pessoa jurídica apenas para que ela seja proprietária de imóveis e depois esses imóveis sejam transferidos a terceiros através da transferência das suas cotas. Essa pessoa jurídica teria uma atividade preponderantemente imobiliária, ainda que ela não tenha receita, ou é preciso que ela tenha uma receita decorrente de uma atividade não imobiliária? Se nós atentarmos para a redação do artigo do CTN, basta que ela não tenha uma receita decorrente de atividade imobiliária e, portanto, ela poderia ser uma mera holding sem atividade operacional, sem receitas operacionais que justificassem a sua não natureza imobiliária. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos, curti-lo para informar o algoritmo de que ele é do interesse de pessoas que têm gosto parecido com o seu e de depositar na caixa de comentários o que pensa a respeito desta e de outras questões ligadas ao direito tributário. Até um próximo vídeo.